Aleluia. Boa noite, queridos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O tema dessa mensagem é resistindo às oposições do inimigo. Você pode dizer comigo? Resistindo às oposições do inimigo. Aleluia. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deixa guardadinho aí. Esta semana eu publiquei um vídeo sobre a importância da meditação na palavra de Deus. Sobre a importância de nós podermos estar renovando nossa mente para que nós não darmos oportunidade para o inimigo nos seduzir, nos capturar a nossa atenção para aquilo que é tendencioso ao pecado. A ideia do vídeo era nos alertar de que nós pudéssemos estar diante de Deus, tendo coragem de dizer não ao pecado, e sim para uma vida de consagração, de santificação. Amém? Amém. Então a ideia era essa. Só que quando você começa a estudar, a entender um pouco mais a respeito da renovação da mente, você percebe que isso não é tudo. A renovação da mente, ela pode trazer outras questões, outra segurança, ela te fortalece para resistir a outras situações, não só de pecado. E uma delas é com relação à oposição de Satanás. Satanás, o inimigo de nossas almas, ele intenta o tempo todo a nos resistir. A resistir àquilo que Deus nos estabeleceu para fazermos. Sim ou não? Sim. Então, é nisso que eu gostaria que nós meditássemos nessa noite. Nós pudéssemos entender um pouco essa noite, da importância que nós temos de, ao renovar a nossa mente, não darmos oportunidade para que Satanás venha a roubar aquilo, a alegria de estar no serviço, a alegria de estarmos congregando, a alegria de estarmos servindo ao irmão, a alegria de estarmos fazendo a obra, a alegria de estarmos em Portugal, a alegria, queridos, a alegria de podermos estar amando esse povo, essa nação. Amém? Amém. Você abriu sua Bíblia aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2. A partir do versículo 1 diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual, presta atenção agora, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Amém? Amém. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está tratando especificamente a respeito da volta do Senhor Jesus. E esse é o ponto. Ele está tratando disso. Ele está abordando um tema escatológico.
Mas ao abordar um tema escatológico, ele trata de coisas que são importantes agora. Ele trata de assuntos que condizentes com a vida presente e não da futura. Porque nós temos que manifestar algumas coisas agora, enquanto aguardamos a redenção da manifestação da glória do Senhor, do dia do Senhor. Amém? Amém. E uma das coisas importantes que ele fala que, olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, versículo 3, não acontecerá sem que primeiro venha o dia da apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, versículo 4, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Queridos, Satanás, o objetivo dele é um só. Ele quer se opor ao Arthur, ele quer se opor ao Arthurzinho, ele quer se opor a cada um de nós. Para que aquilo que nós fomos chamados para realizar, nós não realizemos. Por quê? Porque nós vamos estar totalmente com a cabeça voltada para as coisas que ele opõe e esquecemos daquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? O chamado. O que é verdadeiro? O propósito. Aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Deus estabeleceu para mim e para a sua vida, isso é verdadeiro, amados. Amém? E Satanás, ele vai se levantar contra isso mesmo. Você acha por acaso que vão ser só flores? Será que vão ser somente pétalas de rosa? Não, querido. Satanás, ele é um inimigo real. Ele é um inimigo derrotado, mas ele ainda está solto. Ainda está solto. E ele não vai ficar de braços cruzados vendo a gente pegar e avançar, prosperar e sermos bem-sucedidos em tudo que fizermos, não. Ele vai tentar se opor. Agora, cabe a mim e cabe a você a nos levantarmos por dentro e dizer, para cima de mim não, jacaré. Para cima de mim não, Satanás. Porque eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu estou, eu sei da posição que eu me coloco. E pronto. E desse lugar é isso que o apóstolo fala. O apóstolo Paulo fala, ninguém de modo nenhum vos engane. E ele fala aqui, olha, versículo 2, aqui não vos demovais da vossa mente, que você não se permita sair da vossa mente a sua posição em Cristo, que você não saia, que você não se renda, que você não retroceda, que você permaneça. Eu sei que é difícil, querido, as coisas não são fáceis não, sabe, se fosse fácil, querido, qualquer um podia ser. Mas não, nós temos um chamado, querido, é uma chamada que veio do Pai da glória. Ele conta comigo e conta com você. Sabe, o ID é para todos, mas uma obra específica nasceu no coração de Deus primeiro e ele colocou na responsabilidade minha e sua, antes mesmo de nós nascermos. O propósito foi criado antes mesmo de nós existirmos. Amém. Nós viemos existir para cumprir um propósito que já estava estabelecido. Sabe, Deus não foi pego de surpresa. Ixi, e agora? O que nós vamos fazer? Tem uma obra para fazer lá. Pega, aliás, a Lisiane nasceu e agora? Que obra que nós vamos dar para essa mulher fazer? Qual é? E fui pego de surpresa, e agora? Não, querido, Deus não foi pego de surpresa, não. A obra, o propósito foi criado antes. E quando Lisiane veio a existir, veio para cumprir aquele propósito, não foi o inverso, não. E nós não podemos nos permitir que nós saiamos desse foco. O foco é esse. O objetivo é esse. Nada, eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Nada, ninguém vai me tirar deste lugar. Eu lembro de uma história
um determinado sapo. O sapo caiu num poço. 2 sapos caíram no poço. E ali eles estavam tentando sair daquele poço, um poço fundo, e tentando sair, e os outros sapos chegaram em volta do poço, e um pulou, e estava pulando, e quando os outros sapos chegaram em volta, falaram assim: pode desistir, o poço é muito fundo, vocês não vão conseguir, desistam. Aqui, um dos sapos pegou, encostou no canto do poço e ficou, dizendo para o outro, que continuava a pular: você não consegue, para, desiste logo, é muito fundo. Você não viu eles falando lá em cima? Não tem como, não tem jeito. E ele continuava pulando, e tentando, e de repente ele reuniu forças lá do seu interior, e numa última tentativa ele deu aquele salto e conseguiu atingir o topo e sair do poço. Aí os sapos todos reunidos e começaram a ovacionar aquele sapo que tinha conseguido aquele feito, e perguntaram para ele: e aí, como você conseguiu? Ele não respondia. Como você conseguiu? Ele não falava nada. E de repente chega o pai dos sapos, e ele vira para todos os outros sapos e fala assim: não adianta perguntar, ele é surdo. Queridos, a verdade é essa: o mundo vai dizer que nós não podemos, Satanás vai se levantar dizendo que nós não podemos. A grande diferença é para quem você vai dar ouvidos. Se você vai se fazer de surdo para Satanás e para o mundo, e dar crédito à palavra de Deus, aquilo que Deus te chamou para fazer, dizendo que você é competente, você pode, essa é a diferença. Essa é a total diferença entre aquele que vai ter sucesso e aquele que não vai ter sucesso, entre aquele que vai concluir a sua obra, que vai concluir a sua carreira, que vai completar a sua carreira, daquele que não vai. Essa é a diferença. Vai dar ouvidos a quem? A quem que nós vamos dar ouvidos? Nós temos que nos erguer por dentro, amados. Nós temos que nos erguer por dentro. Amém. Ter coragem de nos levantar e falar assim: olha, hoje não. Hoje não. Hoje ninguém morre. Hoje eu não vou render-me. Hoje eu não vou me render. Hoje eu vou vencer. É mais uma batalha. É mais uma batalha. E eu vou vencer. Amém, amém, amados. Amém. Aleluia. Aleluia. O que nós precisamos entender é que Satanás, ele não faz nada novo. Tudo que Satanás opera, a forma dele operar, ele operava assim no passado, ele opera assim hoje, vai operar amanhã. Olha só, o apóstolo Paulo fala aqui nos versículos de 2 Tessalonicenses que Satanás, ele tenta, se possível, se colocar no trono de Deus. Olha aqui, eu vou ler lá de novo com vocês, para vocês verem isso. Versículo 4, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto do culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Amado, olha para mim aqui agora. Nós somos tabernáculo de Deus. Amém. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o que diz lá? Fala assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não diz assim? Sim ou não? Então o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. Aleluia. Satanás, querido, ele não pode assentar-se nesse trono. Esse trono tem um lugar, esse trono tem um habitante já.
Esse trono, quem habita nele é o Espírito Santo de Deus. Satanás não pode habitar neste trono. Ele tenta, mas ele não consegue, ele não pode. Essa estratégia dele é antiga. Abre comigo lá em Isaías 14, livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 em diante. Isaías 14, versículo 12 em diante. Para você ver que a estratégia é a mesma, amado. A estratégia é a mesma. Olha só. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que Satanás quer? Ele quer se assentar no lugar que pertence a Deus, mas aqui ele não pode mais. Ele não pode mais, mas ele deseja isso. Ele quer se assentar no trono do meu e do seu coração, querido, mas ele não pode. Ele não tem esse poder mais, porque Deus já habita em nós. Amém. Aleluia! Aleluia! Mas o que é que acontece? Se ele não pode entrar aqui, ele tenta fazer algo que é parecido, para que a gente possa ser confundido. Então, se ele não pode habitar no Espírito, ele ataca a nossa mente. E aí começa a colocar na nossa mente sofismas. Ele começa a colocar na nossa mente mentiras. E a gente começa a acreditar que é Deus falando conosco. A gente começa a acreditar e dar ouvido à voz dele como se estivéssemos dando ouvido à voz de Deus. A gente opta em dar ouvidos à voz dele e começa a aceitar todo tipo de sugestão de Satanás, quando na verdade ele está atuando na nossa mente. E quando nós deveríamos ouvir a voz que vem de dentro do Espírito Santo. Aqui de dentro, amado. Satanás não faz nada novo, ele queria ocupar o lugar de Deus, ele queria ser semelhante a Deus e ele continua querendo ser. E muitos de nós, queridos, espalhados pela face da terra, muitas vezes damos ouvidos mais à voz de Satanás do que à voz de Deus. A gente toma a voz dele como sendo verdade. Ele diz e nós acatamos. Ele fala e nós nos rendemos, nós nos curvamos, quando na verdade nós já deveríamos ser maduros o suficiente para poder ouvir a voz e falar assim, epa! E esse é um ponto que nós vamos falar mais na frente. Nós não podemos deixar de perceber, amados, que Satanás, ele é um inimigo derrotado, mas ainda em atividade. Ainda em atividade. Intentando contra mim e contra você. Amado, quando eu falo isso aqui, querido, eu não estou colocando você numa posição de inferioridade a mim, não. Ou a minha posição de superioridade a você, não. Eu estou me colocando numa posição de quem precisa praticar essas coisas também. De quem precisa se render ao Espírito Santo também, porque senão, querido, eu também vou dar ouvido à voz dele e vou me sucumbir. Vou andar de braços dados com Satanás, concordando com ele. Satanás, aqui as coisas estão muito difíceis mesmo. As coisas aqui não vão muito bem não, Satanás. Ninguém me ama nesse país, ninguém me quer, eu vou embora para o Brasil. Oxi. Nós vamos dar braços com Satanás e vamos concordar com ele em tudo, ou nós vamos nos erguer por dentro e dizer, quem manda nisso aqui, quem governa isso aqui é o Espírito Santo. É ele que me instrui, eu governo a minha vida, eu governo as minhas emoções, sou eu tenho autoridade sobre o meu corpo, eu tenho autoridade sobre a minha vida. Aleluia.
olha só. Como que eu posso então, pastor, anular essas oposições de Satanás? Mateus 28:18 fala, Jesus aproximando-se dos seus discípulos, disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia! Amém. Aleluia! Deus nos deu autoridade, a autoridade que pertence, que nós havíamos perdido, Jesus Cristo reconquistou para nós, e Ele nos entregou, Ele nos delegou. Ide, nós podemos agora governar. Nós antigamente, querido, éramos escravos, nós éramos governados por Satanás, nós éramos governados por tudo aquilo que é pertencente ao império das trevas. Nós estávamos completamente rendidos a ele, sem forças para lutar, não tínhamos outra alternativa, não tínhamos solução para as nossas vidas. Mas quando Jesus Cristo vem e nos liberta, uma vez livres, verdadeiramente somos livres. E agora nós, uma vez libertos, nós temos a autoridade. Nos foi delegado novamente o governo. Aleluia. 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 E uma dessas esferas de governo que nós podemos e devemos governar é a nossa própria vida. Porque se nós não governarmos a nossa própria vida, nós vamos governar o quê? Queremos dominar sobre as pessoas? Não, querido, nós não devemos dominar sobre pessoas. Nós temos que dominar sobre as coisas, sobre as nossas próprias vontades, sobre o nosso próprio ser, sobre a nossa própria mente. É esse o domínio que nós temos que ter. Para as pessoas, nós temos que servi-las. Para as pessoas, nós devemos servi-las. Amém? Como anular essas oposições? Como eu posso anular isso? João 10:10 fala assim, olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Querido, eu e você precisamos urgentemente aprender a reconhecer quem é que está falando conosco. Amém. Precisamos reconhecer quem fala comigo. Satanás, querido, ele está aí a todo tempo querendo sugerir coisas na nossa mente. Porque, eu volto a dizer, no nosso espírito ele não pode habitar. Ele não pode falar aqui por dentro. Ele não pode falar ao nosso espírito. Ele não tem acesso ao nosso espírito. Então, qual que é o caminho dele? O caminho dele é se fazer parecido. E ele começa a sugerir coisas sutis, como ele sugeriu para Eva. Ora, não foi assim que Deus disse? E ele começa a sugerir coisas na nossa mente. E nós começamos a realmente. Queridos, nós precisamos discernir quem fala conosco. Se nós não discernirmos quem fala conosco, nós vamos acatar a voz de qualquer um. Se eu não discerno quem fala comigo, qualquer um pode falar o que quiser. Ei, é sério isso, amado? Se eu não discernir quem está falando comigo, qualquer um pode falar o que quiser e eu vou acatar. Se um ladrão, ele bate a porta da minha casa e se faz passar pelo Estevão, por exemplo, pai, abre a porta para mim, eu tenho que ter intimidade com ele suficiente para reconhecer que a voz é dele ou não. É muito comum nos dias de hoje algumas pessoas tomarem trote lá no Brasil pelo telefone, onde a pessoa pega e simula que está sendo o bandido do outro lado, simula que está aprisionando, mantendo um familiar no cárcere. Já viram isso? Já. E a pessoa do lado de cá, se ela não estiver bem consciente de que aquela voz
é ou não é de um filho, de um parente, ele vai simplesmente ceder à pressão do ladrão e vai fazer o depósito que tiver que fazer, o pagamento que tiver que fazer. Por quê? Porque não reconheceu corretamente a voz do parente, do filho, do pai, do avô, da mãe. Mas quando a pessoa sabe com quem está falando, aqui em cima de mim não, essa voz não é do meu parente, essa voz eu não conheço, essa voz não pertence a quem eu conheça. Amados, é a mesma coisa. Eu e você somos todos os dias bombardeados pela voz de Satanás, intentando contra a minha vida. Eu e você temos que nos erguer e dizer: epa, para cima de mim não, para cima de mim não. Eu não conheço essa voz não pertence ao meu ciclo de amizade, essa voz não pertence ao meu Senhor, essa voz não pertence ao meu Deus. Eu não aceito essa voz sobre a minha vida, eu te rejeito, Satanás. Se a oposição vem, a nossa resistência tem que ser maior do que a oposição. Para toda oposição de Satanás tem que haver uma resistência maior no sentido contrário contra ele. Eu acho que alguém já falou isso há algum tempo nas leis da física, não? Alguém disse isso uma certa vez. Para toda ação tem uma reação. Para toda ação de Satanás contra a minha vida, tem que haver uma oposição, uma resistência da minha parte. Eu não posso simplesmente aceitar e acatar. Sim ou não? Agora, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso me manter numa posição de firmeza, reconhecendo quem fala e quem não fala? A primeira coisa que eu devo pensar, querido, é na minha mente. É aqui, é neste lugar que Satanás vai tentar trabalhar. É neste lugar que ele vai falar, que ele vai sugerir, que ele vai dizer, e eu vou aceitar ou não o que ele falar. Agora, eu vou aceitar ou não o que ele falar de acordo com a palavra de Deus. Se realmente está de acordo com a palavra, se realmente aquilo está em linha com a palavra, se não estiver em linha com a palavra e com a voz do Espírito Santo falando dentro do meu interior, querido, não tem conversa, não tem negócio. Olha só o que diz, Romanos 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Amado, presta atenção, muitas vezes a gente dá ênfase à renovação da mente, que está no versículo 2, mas a gente dá ênfase sem entender a necessidade, sem entender o porquê. O porquê está no versículo 1, que Paulo diz assim: olha, irmãos, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Como que eu posso manter o meu corpo, querido, numa posição de sacrifício vivo, santo e agradável? Como eu posso manter esse corpo assim? A partir do momento que a minha mente domina esse corpo. Porque se a minha mente não dominar o meu corpo vai fazer as coisas que Satanás sugeriu. Por isso que eu tenho que renovar minha mente na palavra, porque a minha mente na palavra, firme na palavra, ela vai dar o comando. A minha mente vai dar um comando e o meu corpo vai obedecer aquilo que a minha mente está cheia. Mas se a minha mente estiver vazia da palavra, cheia das informações de Satanás, eu vou sucumbir, eu vou retroceder, eu vou fazer aquilo que Satanás quer. E aí o meu corpo não vai ser sacrifício vivo, santo e agradável. Mas quando a minha mente está cheia da palavra, aleluia, aleluia, mente cheia de palavra é mente sã, mente cheia da palavra é mente sã. Agora, querido, encher da palavra não é uma coisa que eu enchi ontem, pastor, foi ontem, querido, o de ontem não serve para hoje à tarde. A palavra de Deus tem que estar sendo renovada a todo instante na minha vida, eu tenho que estar pensando nela.
A cada coisa que eu vou falar, que eu vou pensar, que eu vou escrever, que eu vou dizer, eu tenho que estar pensando na palavra. Porque senão, amados, se eu não estiver meditando, ruminando, trazendo a todo instante essa palavra na minha boca e voltando com ela, ingerindo ela novamente, queridos, não tem jeito, isso não permanece. Ela tem que vir na minha boca e voltar para o meu espírito. Vir na minha boca, voltar para o meu espírito. Isso é ruminar a palavra. Isso é meditar na palavra. Aleluia. Outro ponto importante é manter firme a nossa confissão de fé. Abre lá em Romanos 10 comigo. Romanos capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo de número 17. Romanos 10, 17. Não, Romanos 10, 17. Diz assim a palavra de Deus: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amados, não tem outra saída. Para eu manter a minha convicção daquilo que eu fui chamado para fazer, eu tenho que manter firme aquilo que eu creio, falando, declarando, confessando. Amém. Deus, eu fui chamado pelo Senhor para vir para esta nação, e é aqui que eu vou frutificar, e é aqui que eu vou avançar. Eu não arredo o pé deste lugar enquanto eu não ver aquilo que o Senhor me chamou para fazer acontecer. Amém. Não vai ser uma magia, não vai ser uma informação de Satanás que vai me tirar desse foco, não. Aquilo que Deus falou, eu vou colocar na ponta da minha boca. Amém. E dizer, e declarar, em todo instante. A palavra de Deus diz assim: escreve, pois, a visão, em Abacuque, escreve, pois, a visão, para que até quem passe ao largo, ao longe, possa ver o que está escrito. Escreve, pois, a visão. Foi o primeiro outdoor que foi criado. Escreve, pois, a visão. Querido, qual que é a finalidade? É de eu ver, é olhar e declarar aquela visão. A visão tem que estar na minha boca, a visão tem que estar na minha palavra, a visão tem que estar sendo declarada a todo instante. Aquilo que eu creio, aquilo que eu creio, aquilo que eu creio, criei, por isso falei. Se eu creio, eu falo. Crente crê, crente fala. Amém. Convicção, certeza. Aleluia. Outra coisa que é importante, outro ponto, é chamar à existência as coisas como sendo já feitas. Amém, amado? Amém. A palavra de Deus, quando Deus nos chamou para fazer uma coisa, no mundo espiritual, no mundo de Deus, as coisas já são. Elas só precisam ser manifestas. Então é questão de tempo. Então eu tenho que chamar à existência essas coisas como já sendo feitas. Abre lá em Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, versículo 17. Diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Perante aquele no qual creu. De quem que Paulo está falando aqui? De Abraão. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Amados, aquele homem tinha tudo para desistir, tinha tudo para não crer, mas ele creu.
Ele deu crédito àquele que falou com ele: olha, você vai ser pai de muitas nações. Seu nome agora vai ser Abraão, pai de muitas nações. Se ele não quisesse, querido, se ele não tivesse dado crédito, alguém dissesse assim para ele: ô Abraão, aqui ó, vamos fazer o seguinte, não me chama de Abraão não, me chama de Abraão. Esse negócio de Abraão aí, eu entendi errado, eu percebi errado, não é bem assim não. Mas não, querido, ele passou a dizer para as pessoas: eu não sou mais Abrão, eu sou Abraão, eu sou o pai de muitas nações. O que ele estava falando? O que ele estava fazendo? Ele estava confessando o chamado dele, ele estava declarando aquilo que ele cria, ele estava declarando aquilo que Deus estabeleceu para ele, ele estava dizendo: eu sou o pai de muitas nações. Então agora, você, crendo ou não crendo, você vai concordar comigo. Eu me chama de Abraão agora, me chama de pai de muitas nações. Você que não me conhece, você que me conhece, todas as nações, todas as pessoas, a partir de hoje, vão me chamar de pai de muitas nações. As pessoas têm que olhar para mim e para você, querido, e confessar aquilo que nós cremos. Por quê? Porque elas vão ver a nossa atitude, elas vão ver a nossa declaração, elas vão ver a nossa postura de vida. Elas não podem olhar para nós e nos vermos como derrotados, não. Elas olharem para nós e vermos que nós já fomos sucumbidos diante da adversidade, diante das oposições de Satanás. Ixi, esse aí é mais um daqueles que foram destruídos por Satanás. Olha a postura dele, está arrastando pelas tabelas. Está vindo quase que precisando de alguém vir carregá-lo. Amados, as pessoas têm que olhar para nós e ver em nós pessoas diferentes, pessoas que acreditam naquilo que vieram fazer aqui. Amém. O que você veio fazer aqui em Portugal? Eu vim fazer uma obra, eu vim realizar aqui um propósito. Deus me chamou para poder abrir uma igreja aqui, para nascer uma igreja em Porto. Ele me comissionou para isso. Vai acontecer, e depois da igreja vai acontecer uma escola que vai trazer conhecimento para muitos povos. Uma escola bíblica chamada Rema vai existir. Agora eu tenho que andar, querido, de acordo com a minha confissão, de cabeça erguida, olhando para cima, motivado. Imagina um vendedor que sai de manhã para poder trabalhar desmotivado. Pensa nisso. Eu já fui gerente de uma grande indústria no Brasil, eu sei como é que é. Tem dia que você realmente parece que não quer sair de casa, está desmotivado. Já vi vendedores meus assim. Já me aconteceu isso também. Você não quer nada, sai de casa assim: ai, mais um dia, vamos ver se eu consigo vender alguma coisa hoje. Não vai vender não, amado. Nessa motivação, nesse entusiasmo, você não consegue vender nada para ninguém. As pessoas não vão acreditar no seu produto, não vão acreditar na oferta que você tem para elas, naquilo que você está propondo. Você precisa sair de casa motivado para poder vender alguma coisa. E você acha que é diferente no reino? Nós estamos cuidando dos negócios do Pai, amado. Agora, como eu vou cuidar dos negócios do Pai? Desmotivado? Eu vou cuidar disso aqui como? Se eu mesmo, quem recebeu a direção, a visão, se eu me encontrar numa posição de desmotivação, o que vai ser de quem está ao meu redor? O que vai ser das pessoas que estão ao meu redor? O que vai ser das pessoas que ainda vão chegar? Quem é que vai querer se achegar, queridos, e se agregar a nós, se eles perceberem em nós pessoas desmotivadas? E aí, como é que tá? Vamos levando, né? Vamos levando não, querido, a obra está a todo vapor. Amém. Está acontecendo. Amém, amados? Amém. Agora, isso, querido, é você e eu que fazemos. Ninguém vai te levantar por dentro, não, querido. Ninguém tem o poder de te sacudir e falar assim: fica em pé. Não, amados. Se sacudir e se levantar por dentro é uma posição minha e sua. Sou eu e
pegar, bater a mão, sacudir a poeira, levantar. Tomei um tombo hoje, mas eu não vou ficar caído não. Eu não vou ficar caído não. Eu decido não permanecer caído. Satanás, hoje você me deu a rasteira, mas eu não vou ficar no chão olhando você vencer sobre a minha vida não. Eu vou me levantar, eu vou me erguer e eu vou avançar. Amém. Aleluia. Outra coisa, nós precisamos aprender a celebrar antes, amado. Romanos 4:19. Abre lá comigo. Romanos capítulo 4, versículo 19. Romanos 4, versículo 19. É a sequência do texto aí que nós lemos de Abraão. Paulo, ainda falando sobre Abraão, ele diz assim, Romanos 4, 19. E sem enfraquecer, quem se enfraquece? Olha o que Paulo está falando aqui. Sem enfraquecer. Quem se enfraquece? Sou eu que me enfraqueço, amado. Sou eu que me enfraqueço. Se eu deixar de comer arroz, feijão, proteína, carboidrato todos os dias, eu vou me enfraquecer. Se eu achar que só saladinha vai resolver meu problema, não vai não, amado. Eu preciso ter uma alimentação equilibrada, balanceada, para que tudo que o meu corpo necessite esteja em perfeita harmonia, para que eu possa permanecer firme. O meu corpo esteja sadio. Assim também, querido, é a nossa postura com relação às coisas espirituais. Quem se enfraquece sou eu e você. Mas também sou eu e você que nos fortalecemos. Sou eu e você que nos fortalecemos por dentro. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Olha, quem se fortaleceu? Abraão. Pela fé ele se fortaleceu. Pela fé você tem que se fortalecer. Fortalecer em quê? Na promessa que Deus te fez. É você pela fé que vai se fortalecer. Confessando, declarando, crendo que Ele que fez a promessa, Ele vai cumprir, amado. Por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. 21. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia. A promessa de Deus não tarda, querido. A promessa de Deus não falha. A promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, vai ser estabelecida, vai acontecer. Agora, eu tenho que me fortalecer nessa fé, declarando aquilo que eu creio, declarando aquilo que foi dito, convicto que a palavra que Deus me deu vai se cumprir. Amém. Aleluia. Deus disse, vai acontecer. Fortalecendo. Ora, Abraão tinha tudo, querido, para poder duvidar. Imagina, a palavra de Deus diz que ele estava amortecido. Ou seja, as coisas não aconteciam mais com ele e com Sara. Mas ainda que não acontecia com ele e com Sara, Deus fala, você vai ser pai de muitas nações. Pensa nisso, querido. Pensa nisso. 100 anos. Eles ali, Abraão e Sara sem filhos. Recebe uma promessa. Vai acontecer. Ele poderia ter duvidado, querido. Ele tinha tudo para duvidar. Ele tinha tudo para não acreditar. Se ele olhasse para a realidade do seu corpo físico, ele olhasse e falasse assim, não vai acontecer nada. É impossível. Mas se ele olha para quem fez a promessa, aquilo que para si é impossível, para ele é algo perfeitamente já consumado. Amém. Aleluia. Deus já fez. Deus já fez. Amém. Essa é a nossa realidade em Cristo Jesus.
Ele já fez. E para concluir, meus amados, eu queria que você abrisse comigo em Filipenses capítulo 4. A oposição vem, Satanás vem, mas eu me levanto por dentro e digo, comigo não. Se ele tem uma oposição contra a minha vida, eu tenho uma ação diretamente opositivista a ele. Não aceito você influenciando a minha mente. Eu não tenho nada com você. A minha mente é sadia, a minha mente é sarada, a minha mente é livre, a minha mente é transformada, a minha mente é renovada pela palavra de Deus. Glória. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Fala assim para si mesmo agora, colocando o seu nome. Seja isso que ocupe o meu pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Versículo 9. O que também aprendestes. Agora o apóstolo Paulo fala: ó Filipenses, o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e vistes em mim, isso praticai. Praticai, igreja. Isso que vocês estão aprendendo, isso que vocês receberam, isso que vocês receberam ao longo de tanto tempo, de tantos mestres que passaram pelas suas vidas, pratiquem. Você fez 2 anos de rema, você fez escola de ministro, você fez escola de missões, você fez um monte de coisas, pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos passaram pelas nossas igrejas, trazendo palavras, nos instruindo na palavra, nos mostrando o caminho, apontando este é o caminho, e nós pegamos essa palavra e fazemos o que com ela? Deixamos no canto? Não, amados, nós devemos pegar e honrar estes homens, essas pessoas que um dia diligentemente decidiram compartilhar conosco dos seus conhecimentos baseados na palavra de Deus, e agora, uma vez que nós conhecemos isso, nós não podemos retroceder, nós só temos um caminho: praticar a palavra, praticar a palavra, praticar a palavra. Como? Através disso tudo que Paulo vem falando anteriormente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Essas coisas só vão ser ocupadas na nossa mente a partir do momento que nós nos rendemos à palavra. Nós nos rendemos à palavra. Nós temos que nos render à palavra. Não tem outra alternativa. Se eu não me render à palavra, eu vou me render a outra coisa. Ou eu rendo a minha vida à palavra, ou eu rendo a minha vida às informações do mundo. Ou eu rendo a minha vida à palavra, ou eu rendo a minha vida às informações de Satanás. É simples assim, querido. É questão de ocupação. A questão de ocupação. O que está ocupando a minha mente? Mente saudável, corpo saudável. Mente vazia, mente doente, corpo doente. Se você perguntar para qualquer médico, querido, qualquer médico vai te dar esse tipo de informação. Se a pessoa ela está mal psicologicamente, se a pessoa está mal na sua mente, na sua saúde mental, todo o seu corpo vai ser debilitado. Todo o seu corpo vai estar passível de enfermidades. Por quê? Porque a mente está machucada, porque a mente está doente. Agora eu e você, que temos a obrigação de praticar. Ninguém vai praticar por mim.
Ninguém vai praticar por você. Quem vai praticar a palavra de Deus sou eu, para mim. É você, por você. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Que nós sejamos abençoados através da prática dessa palavra, em nome de Jesus. Amém?